participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de resultados da EQTPrev, a Fundação de Previdência do Grupo Equatorial. Todos os meses preparamos esses materiais para mantê-los informados em relação ao desempenho dos nossos planos de previdência. Agora, vamos conferir como foi o mês de março de 2025. Vem comigo! Como de costume, vamos iniciar aqui com um cenário global, né? Iniciamos aqui com Estados Unidos, Europa e China. Nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central americano, decidiu manter a taxa de juros em 4,5%, né? É uma decisão polêmica, porque nas últimas reuniões existiu uma expectativa de redução dessa taxa de juros, né? Mas eles optaram por manter. Na Europa, né, o Banco Central Europeu reduziu em 25 base points, né, 0,25 a taxa de juros da Europa, justamente para tentar fazer com que esse cenário europeu mude, as pessoas comecem a consumir um pouco mais. E na China, a produção industrial ela cresceu 5,9% no acumulado aí dos 2 primeiros meses do ano, né, que é uma produção boa. Isso influencia diretamente aí, principalmente aí o Brasil, que é um grande exportador para a China. Aqui falando de PIB, né, o crescimento do PIB. Quando a gente fala do mundo, houve um recuo aí nos meses anteriores, existia uma perspectiva de PIB aí de 2,9, ele caiu para 2,5, Estados Unidos de 2 caiu para 1, a China de 4,7, 4,2 e a zona do euro de 0,9 para 0,7. Então, o que a gente observa? O mundo todo vem se ajustando aí para baixo no quesito aí PIB, né, que é produção industrial. Isso muito por conta aí do cenário que vem se descrevendo aí entre Estados Unidos e China, né? A gente observa que o Trump está impondo algumas taxas para diversos países, mas principalmente para a China, e a China vem também contra-atacando, vamos dizer assim, com taxas altas, principalmente para os Estados Unidos, e isso gera uma desconfiança para o mercado mundial e, consequentemente, uma redução aí na produção, porque as empresas, as pessoas falam, ó, eu vou dar uma segurada nesse investimento que eu iria fazer, porque eu não sei como que vai ser o cenário aqui dos próximos meses. Então, isso tudo influencia no cenário global. Aqui na taxa de juros, a gente observa uma alta aqui nos últimos meses nas taxas de juros americanas, as taxas dos títulos americanos, né? Isso aqui é justamente por conta do estresse de mercado, então os títulos eles passam a ficar mais caros, né? Aqui também continua a expectativa de PIB da China, juntamente com a inflação, então a gente observa uma queda brusca aqui na China nos últimos meses, na expectativa do PIB. A inflação ela se mantém estável, mas principalmente aqui no PIB, que é o destaque principal. E quando passamos aqui para o cenário local, a Selic atual ela está em 14,25, mas existe expectativa aí de 15, 15,50 para o fechamento de 2025, né? A inflação no mês de março ela veio 0,56, então ela reduziu em relação a fevereiro, mas é uma inflação, ela ficou em linha com o mercado, né? Estava na expectativa de mercado, mas se a gente for colocar aqui 0,56 ao ano, né? Se a gente for anualizar isso, dá mais de 6% no ano, então fica muito acima da meta, né? Então é uma inflação considerada alta, né? E o fiscal, a gente vem acompanhando as questões do orçamento, o Congresso aprovou o orçamento de 2025, mas é um ponto que a gente sempre tem que ficar atento aqui, justamente sobre a questão do teto de gastos. No cenário doméstico, a perspectiva para alguns indicadores, o PIB, por exemplo, para 2025 é de 2%, falando agora de Brasil, tá? A taxa de desemprego 6,8%, é uma taxa razoável, taxa baixa, né, em relação aos últimos anos. IPCA 5,8%, IGPM 5,60%, câmbio 5,90% e a Selic 15%. Aqui, quando a gente observa alguns benchmarks, o que a gente consegue identificar? O mercado estrangeiro, né, o MSCI World, esse mês de março ele foi muito volátil, foi muito mal, né? Principalmente por conta das questões aí entre China e Estados Unidos, as taxações, enfim, essa dinâmica aí entre
Trump e o presidente o chinês, né, vem aí trazendo estresse para o mercado internacional. Mas o Ibovespa ele foi ao contrário, né? O Ibovespa, que é a bolsa local, ela subiu aí 6,08. Então, enquanto o investimento estrangeiro caiu, a bolsa subiu consideravelmente bem, né? O IMAB 5 fechou em 0,55, o IMAB 5+, fechou bem também, 2,83, que são os títulos aí com mais de 5 anos. E o CDI fechou em 0,96, enquanto INPC e IPCA 0,51 e 0,56, respectivamente. Como eu falei, a bolsa fechou aí no mês em 6,8. A gente observa que todos os outros índices aí estrangeiros foram negativos, né? Existe uma expectativa de alvo para a bolsa de 153 mil pontos, ela fechou em 130 mil pontos, 259 mil pontos, e uma potencial valorização ainda de 17% no ano. Aqui, se a gente observar o Ibovespa no ano, ele vem bem, ele fechou tá em 8,29, mas muito por conta do mês de março, né, que foi 6,08, né? Então a gente observa aí uma alta considerável para esse mês, né? E no caso aqui, o dólar e o S&P 500, que são índices de investimentos no exterior, para o ano de 2025, eles vêm negativos, né? No ano passado, essa era a principal classe que vinha trazendo retorno aqui para os planos, e esse ano, pelo menos aí os 3 primeiros meses, é a classe que mais vem trazendo retorno negativo aqui para os nossos planos. Por isso a importância da diversificação. Aqui agora passando para os resultados de março. Em março, a gente observa que todos os nossos planos e perfis superaram seus benchmarks no mês, né? Então, independente se é um plano com mais risco ou menos risco, todos os nossos planos eles superaram aí suas metas, né? No mês. No ano, só o moderado aqui que está um pouquinho abaixo da meta, né? Mas o arrojado, o conservador e os demais é, planos e perfis, todos estão acima das metas estabelecidas aí para 2025. Em 12 meses, o arrojado ele está sofrendo um pouquinho mais, assim como o CV Piauí, porque eles possuem exposição um pouco maior de risco, né? E a gente sabe que o final do ano passado foi bem volátil e trouxe rentabilidade negativa para os planos e acaba prejudicando aqui nos 12 meses. Mas em 24 meses estão super bem, todos os nossos planos e perfis, e 36 meses da mesma forma. Aqui agora a rentabilidade por segmento, a gente observa que o segmento de renda variável ele fechou positivo, né? Fechou aqui em 5,37. Esses aqui são os nossos planos, na verdade, né? Então, dentro da renda variável, a gente fechou um pouco abaixo do Ibovespa, mas no ano a gente está acima do Ibovespa, então na rentabilidade do ano vem contribuindo bem. Aqui, como eu falei, esse aqui é os planos de Goiás, né? A gente teve aqui o fundo imobiliário que rendeu um pouco abaixo do normal, né? Mas é uma participação mínima lá, menos de 30 mil reais, então não influencia na rentabilidade como um todo. O principal destaque positivo é da renda variável mesmo, né? E o destaque negativo é de investimento no exterior, né? Que fechou aqui em menos 7,25, né? E 7,29 no arrojado. Mas como a parcela é menor, né, de contribuição, acaba que a renda variável, apesar de ter rentabilizado menos, ela teve uma influência mais positiva do que a queda do exterior. Se a gente avaliar aqui a atribuição de performance, o que é atribuição de performance? É o que cada segmento contribuiu para esse plano ter essa performance no ano. Então, por exemplo, o CEMAR BD aqui, que é mais simples, no ano ele está dando 3,44. O que contribuiu para ele ter 3,44? 3,43 foi a renda fixa. 3,43. E 0,02, aqui tem um arredondamento, né? É empréstimo. Né? Mas aí quando a gente vai para um plano mais diversificado, por exemplo, aqui o CD Alagoas, dos 3,38, 2,40 veio da renda fixa. Mas a gente observa uma participação importante da renda variável e do estruturado. Quando a gente pega aqui os planos de Goiás, o exterior está puxando um pouquinho para baixo, né? Mas a renda fixa e a renda variável contribuíram bem. E aqui nos nossos perfis, a gente observa aqui, por exemplo, no moderado, a renda fixa e a renda variável
contribuindo bem, e o exterior contribuindo aqui negativamente em 0,51. No arrojado, por ter um pouco mais de investimento no exterior, ele está contribuindo aqui 0,64, um pouquinho mais para baixo aqui no caso do arrojado, mas a renda fixa e a renda variável influenciaram bem aqui o arrojado no ano, né? Inclusive a renda variável está sendo o que mais contribui aqui para o retorno do arrojado no ano. Aqui agora as alocações. Esse gráfico aqui ele não mudou muito em relação às apresentações anteriores, então vou ser mais breve aqui. É o CELPA-P, CELPA-R, os planos de Alagoas, né? Os planos do Piauí, BD Piauí, CV Piauí, os planos de Goiás, o CD moderado e o arrojado, né? A gente observa aqui. E o conservador a gente nem trouxe porque é um 100% renda fixa. Então o último slide seria esse. Eu agradeço a atenção para quem permaneceu até aqui no vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. Peço que compartilhem esse vídeo com os demais participantes para que todos fiquem atentos aí ao que nós oferecemos, ao serviço da EQTPrev e que saibam também como está sendo aplicado e como está sendo rentabilizado os recursos que são de vocês. Então, até o próximo vídeo e até breve.